Olá, pessoal. Retomando os nossos estudos de geografia, estamos agora no capítulo 12, África na globalização. Capítulo 12, que é o último capítulo do nosso livro, ok? Então, falando da África na globalização, nós temos aqui já na primeira página uma imagem que nos chama muita atenção, né? Um professor em sala de aula falando sobre informática e, na verdade, a gente não tem a tela de um computador. A gente tem um desenho no quadro negro representando a tela do computador aqui, aparentemente um aplicativo como o Office, né? Um programa de edição de texto, talvez. Bom, essa imagem é bastante marcante, né? Porque mostra a grande desigualdade de condições, né? Por exemplo, na educação, e ela não fica só na educação, ela se estende para várias diferentes áreas, quando falamos do continente africano. Imaginem vocês terem aula de informática aprendendo dessa maneira, né? Sem poder usar um computador. Mas seguindo um pouco, falando aqui da regionalização da África, né? Para a gente iniciar e entender um pouquinho essa separação, a gente pode dividir a África basicamente em duas maneiras, nós já estudamos isso, né? A maneira mais usada é a África a norte da África, digamos assim, que é essa partezinha amarela, e a África subsaariana, né, abaixo do Saara, certo? Que é essa parte mais rosadinha, bem grande aqui, e a outra maneira também utilizada para dividir a África, ela se baseia num critério geográfico mesmo, né, de localização. A gente poderia dizer que temos o norte da África, né, essa parte mais de cima, o sul da África, que é chamado África Meridional, então, ok? O oeste da África, o leste da África e a parte central da África. Essa é uma outra maneira de dividir. Bom, por que isso entra aqui nessa questão? Só para a gente entender um pouquinho a distribuição das terras aqui no continente africano, certo? Falando agora do pós-guerra, né, a África após a Segunda Guerra Mundial, nós precisamos entender que a Segunda Guerra Mundial foi um grande marco, já falamos isso no capítulo anterior, né, facilitou a independência dos países africanos por conta das dificuldades que os países europeus viviam em seu próprio território e não conseguiu então tomar conta de suas colônias na África, né? Mas então a partir desse período aí, principalmente a partir de 1960, como está marcado aqui no nosso livro, a África começou a ser dividida aí, então entre Estados Unidos, as duas novas superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética. Dividida agora não necessariamente do ponto de vista territorial, isso já tinha acontecido anteriormente, né? Mas dividida do ponto de vista político-econômico, né? Alguns países africanos optaram por adotar um regime socialista, né, muito influenciado pela União Soviética, é claro, totalmente influenciado, e outros países da África foram influenciados então pelo capitalismo, pelos Estados Unidos, né? Então isso rachou um pouco assim a África do ponto de vista político e econômico. Como a gente já estudou também no início do nosso livro, a União Soviética ela ruiu, né? Ela se acabou entre 89 e 91, né, dois grandes eventos lá, até a queda do Muro de Berlim em 91. E isso acabou, então, desestabilizando a parte socialista, digamos assim, da África. Mas, a partir desse momento, então, quem assume a liderança desses países que eram mais voltados para o lado socialista foi a China. A China que, diferente da União Soviética, não veio muito preocupada em implantar uma ideologia política, né? E veio sim mais preocupada em trabalhar a questão econômica, né? O aproveitar o desenvolvimento da África para facilitar a sua inserção na África. Então a China financiou bastante coisa, muitas obras de infraestrutura na África, financia até hoje, e isso está aumentando cada vez mais a participação econômica da China na África, que hoje a China, como a gente já falou, também é o maior parceiro comercial da África, certo? Seguindo, falando da participação da África na globalização, a gente já falava um pouquinho disso, né? Ele menciona aqui alguns indicadores econômicos, é importante a gente lembrar, essa imagem aqui, né, mostra uma plantação de abacaxi, né? Então, é uma atividade econômica bastante forte na África, né? A agricultura como um todo, embora a grande atividade econômica da África seja a exploração de petróleo, mas a agricultura é uma atividade muito presente que emprega muitas pessoas, né? Aqui a gente tem uma região da África com um clima mais úmido, né? Como podemos ver, florestas e tal, e aqui uma plantação de abacaxi.
E logo abaixo aqui dando destaque para a grande participação da economia informal, né? Vendedores de rua que parece também vendendo algum tipo de fruta, né? Banana, parece, alguma laranja, alguma coisa assim. Bom, então destaque para isso, né? Uma agricultura muito baseada, uma economia muito baseada em recursos naturais, nesse caso aqui a agricultura, e a economia de serviços na cidade, então uma economia informal muito forte, né? Acaba prejudicando a arrecadação de impostos e com isso o desenvolvimento da infraestrutura dos países africanos. Seguindo um pouquinho, aqui a gente tem uma imagem de uma estrada de ferro, né? Dando destaque para o transporte do carvão mineral e do ferro aqui. Essa é uma outra grande atividade econômica da África, né? Muito mais importante do que a agricultura, mas também é uma exploração de recursos naturais. Isso nos chama a atenção para uma coisa que nós falamos no capítulo anterior, que ganhou o nome de Divisão Internacional do Trabalho, né? Aqui ela está resumida por DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, tudo isso que a gente falou agora nessas duas páginas aqui tem a ver com essa Divisão Internacional do Trabalho, que basicamente se estabelece na África da seguinte forma, né? A África é fornecedora de matéria-prima, produtos agrícolas, né? Recursos naturais, digamos assim, e compradora de produtos industrializados. É claro que essa relação de vender matéria-prima e recursos naturais de forma geral e comprar produtos industrializados é uma relação econômica desfavorável para a África, né? A gente pode ter o maior exemplo aqui, a África, como eu falei anteriormente, é um grande vendedor de petróleo, né? Então, um grande produtor de petróleo mundial. A Nigéria, por exemplo, é um grande produtor, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e, no entanto, a África vende petróleo bruto e compra gasolina e seus derivados, né? Gasolina, óleos lubrificantes, por exemplo. Então, o preço do petróleo bruto é muito mais baixo do que o preço da gasolina já processada, né? Então aqui a gente tem um exemplo da Divisão Internacional do Trabalho se estabelecendo, né, na África. Seguindo um pouco, então, falando especificamente da Nigéria, que a gente acabou de tocar no tema da Nigéria, né? Como eu falei, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? O petróleo é a principal fonte econômica da Nigéria, representa aí cerca de 95% ou mais de 95% da sua economia, mas a Nigéria também é um grande produtor agrícola, né? O maior produtor de mandioca do mundo, por exemplo. Mas isso é insignificante para a sua economia. A Nigéria, que é a maior economia da África, certo? O país de maior economia, né, na África, e a África do Sul, que está logo aqui embaixo, a segundo maior economia da África. A África do Sul, bem diferente da Nigéria, né, é um país de economia muito mais diversificada, embora também baseada, a gente tem uma tabelinha aqui embaixo, muito baseada na exploração de recursos naturais, né? Como aqui é destacado, ouro, diamante, platina, aí a venda de automóveis, aqui a gente tem a indústria, né? Aqui briquetes de carvão, que novamente é matéria-prima, minério de ferro, e ferro liga, então novamente matéria-prima, né? Nessa tabelinha aqui do lado, a gente pode ver a grande participação da China na economia sul-africana, não só na economia sul-africana, como já falamos, na economia do mundo todo, da África inteira, desculpa, né? A China, um grande dependente da economia chinesa, a África, desculpa, um grande dependente da economia chinesa, e o maior parceiro comercial, então, né? Aqui nessa relação de 2016, a gente pode ver a China como principal parceiro comercial, aqui um volume em bilhões de dólares negociados, né? Em seguida o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha e a Índia. O Brasil hoje é um parceiro comercial importante da África também, da África como um todo, né? A gente está falando aqui da África do Sul, mas bem longe da participação da China, por exemplo, né? Seguindo, falando um pouquinho da população na África do Sul, a África do Sul é um país diferenciado dentro da África, né? Lembrando, quando a gente fala de África do Sul, é um país, fica no sul da África, mas é um país, e diferenciado porque ele tem uma grande diversidade natural e também uma grande diversidade populacional, né? Existem diferentes povos, diferentes etnias, diferentes culturas vivendo na África do Sul, e isso associado também a uma grande diversidade natural na África do Sul. Fala-se que a África do Sul, a África do Sul tem institucionalizado, né, validado pela Constituição, 11 idiomas
oficiais. Então imaginem vocês o que é um país que tem 11 idiomas oficiais, né? Nós aqui no Brasil temos um só, né, que é o português. Bom, a África do Sul, então, se destaca por essa grande diversidade, né? A gente tem, para vocês terem ideia, também uma coisa bem diferente do Brasil aqui, 3 capitais, né? Uma capital legislativa, que é a Cidade do Cabo, uma capital administrativa ou executiva, né? Que é Tshwane, também conhecida como Pretória, certo? Tshwane é a região metropolitana, onde fica a cidade de Pretória, que está a sede administrativa, né? E Bloemfontein, que significa aí a fonte da flor, né? Também é uma região metropolitana, certo? Que fica na região metropolitana de Mangaung, certo? Então, 3 capitais, diferente aqui do que a gente tem no Brasil, né? Uma capital onde fica sediado o Poder Legislativo, uma capital onde fica sediado o Poder Executivo ou Administrativo e uma capital onde fica sediado o Poder Judiciário, né? Grandes cidades também na África do Sul, a principal cidade seria Joanesburgo, né, com a maior população, e a África do Sul passou por uma situação parecida com a nossa, agora há poucos anos atrás, né, em 2010. A África do Sul sediou a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, quando foi para a África do Sul, a gente tem uma fotinha aqui embaixo de um estádio, né, na cidade do Cabo, né, que é uma das capitais, como a gente falou, né, a capital legislativa. A África do Sul, a Copa do Mundo, quando foi para a África do Sul, veio com a bandeira de que queria trazer muito desenvolvimento para o país e muito progresso, né? Muito dinheiro para o país e etc. e tal, assim como aconteceu aqui no Brasil. Acontece que, infelizmente, por conta de corrupção e problemas de gestão de forma geral, esse resultado econômico que era esperado com a presença da Copa do Mundo de 2010 acabou não se transformando em resultado para a população, certo? Infelizmente, né? A gente conhece essa história já aqui no Brasil. Seguindo, então, falar um pouquinho do apartheid. Quando a gente fala de África do Sul, é impossível a gente não lembrar do apartheid. Então, vocês têm que ter isso sempre em mente. África do Sul e apartheid. E quando a gente fala de apartheid especificamente, também vem uma grande figura à mente, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela. O que foi o apartheid? O apartheid foi um regime de segregação racial, ou seja, de racismo, né, de divisão entre as raças, né, de segregação racial, estabelecido na África do Sul já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, lá em 1947, Segunda Guerra em 45, em 47 o Partido Nacional assumiu as eleições e em 48 já eles estabeleceram o apartheid como regime oficial de segregação racial. Então isso era institucionalizado na África do Sul, era legalizado, é isso que a gente quer dizer. Né, vejam o tamanho do absurdo, né? O apartheid passou por vários momentos tensos, é claro. Imaginem que a maior parte da população era dominada pela menor parte da população, então 20% da população era branca, né, de origem europeia, brancos, e 80% da população nativos, né, africanos, de população negra. Então imaginem que era 20% dominando 80%, isso gerou inúmeros conflitos, né? E até que no final, na década de 90 já, né, aqui a gente vai direto para o final aqui, esse regime de segregação, é importante falar desse penúltimo tema aqui, né, o 8º, como havia uma grande divisão racial, a população negra não tinha acesso à educação, isso acabou gerando, então foi como se fosse assim, um grande tiro no pé do apartheid, que eles não prepararam a população para o mercado de trabalho. Eles têm uma população branca pequena e só eles que eram preparados para o mercado de trabalho. Isso acabou trazendo um sério problema econômico para a África do Sul, né? E esse problema econômico, é claro, gerou mais instabilidade política ainda e fragilizou o sistema, até que em 1989 assumiu um novo presidente, né? E esse presidente, reagindo à pressão internacional, né? O mundo inteiro falava do apartheid na época, e acabou então finalizando o apartheid e perdoando o Nelson Mandela, que estava preso, né? Ele tinha prisão perpétua para cumprir, ele acabou sendo libertado em 1990. Bom, nas próximas eleições do país, ele acaba sendo eleito presidente da África do Sul
para passar uma borracha e tentar apagar isso. É claro que, infelizmente, essa borracha não pode ser passada, né? As atrocidades que aconteceram na África do Sul foram seríssimas. Aqui a gente tem uma foto que dá uma ideia disso, né? Para que vocês tenham noção. Essa é uma foto de um ônibus onde só poderiam andar brancos, né? E esse cidadão aqui, em protesto, ele entra dentro do ônibus. A gente pode ver que ele parece estar assustado, né? Porque ele estava desafiando a sociedade que mandava, né, comandava o país naquele momento ali. Então existia essa divisão em vários lugares, nas escolas, existiam as escolas dos brancos e as escolas dos negros, existiam as ruas onde os bairros onde os brancos moravam e os bairros onde os negros moravam, e esse contato entre os dois povos não podia acontecer em muitas situações, né? Felizmente isso acabou na África do Sul, esse regime apartheid, mas infelizmente a questão do racismo ainda é um tema muito polêmico aí pelo mundo afora, né? Muito discutido, ainda existe muito racismo pelo mundo afora, não só na África do Sul, mas em todos os países africanos, apesar de ter grande maioria da população negra, também existe isso, e no Brasil também, infelizmente, ainda existe isso pelo mundo afora. É um dos problemas sociais que a nossa sociedade precisa lutar contra, né, para eliminar isso de vez do nosso futuro, já que da nossa história, infelizmente, ele está registrado. Seguindo adiante, então, o apartheid, sempre lembre-se, né, apartheid na África do Sul, a grande figura é o Nelson Mandela, certo? Falando um pouquinho da agricultura, né, e o processo de desertificação na África do Sul. Como nós já falamos, a agricultura é uma importante atividade econômica dos países africanos. Ela pode ser dividida basicamente em dois sistemas, né? O sistema de plantation, que a gente já falou nos outros capítulos, acontece na América como um todo, né? E o sistema de plantation, que é baseado numa monocultura, ou seja, na cultura de uma espécie só, por exemplo, cana-de-açúcar, café, soja, alguma coisa assim. São grandes extensões de terra, né, chamadas de latifúndios, grandes latifúndios, e ocupando os solos mais férteis, ou seja, são os grandes fazendeiros com maior poder econômico que adquirem as melhores terras para plantar em grandes extensões uma única cultura com o objetivo de exportação, né? Bom, a segunda a forma de agricultura mais comum aqui na África, então dois modelos, né? O modelo de plantation, o sistema de plantation, que é voltado para a exportação, e a agricultura de subsistência. A subsistência, então, diferente do plantation, não é uma monocultura, e sim uma policultura, ou seja, é a população, né, como o próprio nome diz, é de subsistência, a população local, que planta diversos alimentos diferentes, né, diversas culturas diferentes para a própria subsistência, para a sua sobrevivência, certo? Quando a gente fala de agricultura na África, não só na África, no Brasil também a gente tem esse problema, pelo mundo afora a gente tem um problema, é um problema gravíssimo hoje, a gente fala de desertificação. Essa desertificação acontece por diferentes motivos, né? Dentre eles, o mau uso do solo. Certo? Existe um processo de desertificação natural em algumas regiões, mas esse é natural, é muito pequeno. O que a gente está falando aqui especificamente é um processo de desertificação provocado pelo homem por conta do mau uso do solo. O mau uso do solo, por exemplo, sobrecarregar o solo com algumas culturas, e aí, por exemplo, os nutrientes que são depositados na terra, os adubos, acabam prejudicando a terra ao invés de ajudar a terra, né? E acontece muitas vezes um processo de salinização da terra, né? Muito sal vai sendo acumulado na terra, o sal é um dos nutrientes utilizados para as culturas agrícolas, e às vezes muito sal vai sendo acrescentado à terra e pode acontecer desertificação por conta disso, desertificação por conta de desmatamento de alguma região para plantar pasto, para criar gado, por exemplo, né? Então esse é o grande problema da criação de gado. Nos dias de hoje, a gente precisa desmatar grandes extensões para plantar pasto para poder criar o gado, né? E então, no final das contas, todos nós, ou todos aqueles que comem carne, também têm a sua parcela de culpa no processo de desertificação, né? Claro que não é só isso, né? Mas é um dos motivos. Então, existe o outro motivo, seria também o desmatamento de grandes florestas para plantar grandes áreas
de monoculturas, né? O sistema de plantation, como a gente falou ali, acaba prejudicando também o solo muitas vezes e alterando o clima mundial. As queimadas, né? A gente está vivendo agora um processo de queimadas aí, embora seja uma prática de reuso do solo, né? Ou seja, é queimada uma região onde a plantação já foi colhida e precisa ser plantada de novo, e aquela queimada então vai transformar aquelas plantas que ficaram ali em adubo novamente para o próprio solo, mas a verdade é que às vezes essas queimadas saem do controle e a gente tem a queima de uma região ainda virgem, né? Uma mata virgem de floresta, isso é um grande problema, né? E a gente está vendo aí também, pelo mundo afora, às vezes a existência de queimadas criminosas mesmo, né? Na verdade, para destruir floresta, para criar mais área para o plantio. É uma questão bastante delicada, né? Bastante complicada de se discutir, por conta de que é necessário alimentar a grande população mundial, né? Hoje já mais de 7 bilhões de pessoas. Então, as áreas são desmatadas para plantar alguma coisa ou para criar gado, né? Ou para agricultura ou para pecuária. Criar não necessariamente gado, mas qualquer outro animal que sirva de alimentação para a dieta carnívora, digamos, aqueles que comem carne, né? E a gente tem a turma dos vegetarianos já, que também já está saindo um pouco da carne, mas de qualquer maneira também precisa de grandes extensões, às vezes, para os outros alimentos. Então a gente tem um problema aí delicado a ser resolvido, certo? É necessário grandes extensões de terra para o plantio de alimento para a grande população mundial que não para de crescer, né? Continua aí crescendo. Alguns países já estão reduzindo a população, o Brasil é um país que já está quase parando de crescer a população, né? Cresce em níveis muito lentos hoje em dia, mas ainda temos países aí pelo mundo afora, e a África tem diversos países, aí a África inteira aí é um continente que cresce a população muito rapidamente, né? Principalmente África e Ásia, a população ainda cresce bastante. Bom, a gente tem aqui uma fotinho de uma área desertificada, né, em processo de desertificação, e aqui embaixo nós temos um mapinha mostrando o principal problema de desertificação na África hoje, que é a região do Sahel, né? O Sahel, essa área verdinha aqui, que é uma zona de transição, digamos assim, né, entre o deserto do Saara, que é essa parte de cima aqui cor-de-rosa, e a floresta equatorial, que a gente já estudou, está nessa parte aqui mais rosinha, mais clarinho aqui, né, salmão, assim, né. Aqui a gente tem uma grande floresta, aqui a gente tem um grande deserto, essa região de transição aqui entre os dois, ela está também se transformando num deserto, né, a região do Sahel. Esse é um grande problema, não é só na África que acontece, mas a região mais afetada do mundo hoje é essa região aqui do Sahel, uma grande extensão de terra, certo? A gente tem hoje, vejam que o problema da desertificação é tão grande, eu falei em mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, a gente tem, segundo os estudiosos aí, cerca de 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, aí, aproximadamente um terço da população mundial vivendo em áreas que sofrem processos de desertificação. No Brasil, a gente poderia falar aí da região da Caatinga nordestina, ou de boa parte do Nordeste brasileiro e do Centro-Oeste brasileiro, também já estão sofrendo processo de desertificação, não só lá, mas é lá que é mais evidente aqui no Brasil. Então, infelizmente, é um problema que todo mundo está envolvido, né? Porque a desertificação acontece, na sua maior parte, aí, para se plantar ou plantar comida, né? Ou criar comida, né? Criar gado aí e tal. E isso é um grande problema para o mundo como um todo. Seguindo adiante, ainda falando da parte econômica, né? Um pouquinho da dívida externa dos países africanos. Aqui a gente tem um mapinha, deixa eu aumentar ele um pouco aqui. Aqui a gente tem um mapinha que nos mostra aí, lá em 2017, né, como é que se distribuía a dívida externa dos países africanos. A gente vê que aqueles que são mais escuros são os que têm uma dívida externa maior, né, em bilhões de dólares, e os que são mais clarinhos, uma dívida externa menor. Importante chamar a atenção aqui que em valores absolutos, ou seja, em volume de dinheiro, a dívida externa dos países africanos não é tão grande comparada aos outros países, né, que possuem dívidas com credores externos, né? No entanto, como a economia dos países africanos é muito fragilizada, é pequena comparada a outros países do mundo, esse percentual da dívida externa acaba impactando muito grande na economia dos países, certo? E esse é o grande problema da dívida externa, então,
dos países africanos, né? A gente está vendo aqui uma outra fotinha representando aí a pobreza, aqui a questão do saneamento básico que não existe, né? A moça saltando aqui uma valeta aqui que parece estar trazendo aí esgoto, né? Infelizmente essa é uma realidade aí de quase todos os países africanos. A gente vê aí a maior parte deles aí com dívidas externas, né, grandes aqui. E o que nos chama a atenção também é que países como a Nigéria, né, que é uma das maiores, a maior economia da África, né, tem também uma dívida externa considerável, né? A gente pode ver aqui é o penúltimo da lista aqui, né, dos maiores, né, o segundo colocado na lista, digamos assim. Certo? Os primeiros, os mais endividados são esses escurinhos aqui, né? África do Sul, Sudão e Sudão do Sul, que a gente já falou um pouco aí, ou melhor, Sudão e Egito, né? Sudão do Sul aqui abaixo, e Marrocos, que a gente já falou também que foi uma importante linha de entrada para os espanhóis aqui no continente africano, né? Bom, em linhas gerais, sobre a economia dos países africanos, é isso. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho da parte mais social dos países africanos e eu continuo à disposição de vocês pelo Sistema Educar Web, no chat do Sistema Educar Web, pelo WhatsApp dos líderes da turma, né, o grupo da turma, e assim, me mandam as dúvidas de vocês, ou então, todas as quintas-feiras, pelo nosso encontro virtual aí, uma aula online à disposição de vocês das 8 às 9 da manhã, toda quinta-feira. Os links para esses encontros de quinta-feira estão no material também disponível no Sistema Educar Web, todos os links para todos os materiais estão ali. Eu quero lembrar vocês também que nós temos um jogo aí de revisão do terceiro bimestre que continua valendo, né? Os 3 primeiros colocados no jogo, como eu já falei, vão receber meio ponto na média. E isso eu acho que vai ajudar bastante gente aí, né? Então eu quero ver vocês estudando aí e respondendo as questões aí da maneira mais rápida, né? E correta possível. Lembre-se que quanto mais rápido responde, melhor, e responde corretamente e rapidamente, maior a pontuação no jogo da revisão do terceiro bimestre. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.